A crise da narração de Byung-Chul Han. Introdução. Olá a todos. Hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante e crucial para entender nossa sociedade contemporânea. A crise da narração, conforme analisada pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han em seu livro A Crise da Narração. Byung-Chul Han é um dos pensadores mais influentes da atualidade. Nascido na Coreia do Sul e radicado na Alemanha, ele tem se destacado por suas análises agudas sobre os desafios da sociedade digital. A Crise da Narração é uma obra que se encaixa perfeitamente em sua linha de pensamento, explorando como as mudanças tecnológicas e sociais estão afetando nossa capacidade de contar e compreender histórias. Mas o que exatamente queremos dizer com narração? Não se trata apenas de contar histórias no sentido tradicional. A narração, na visão de Han, é uma forma fundamental de dar sentido à nossa existência, de organizar nossas experiências e de nos conectar com os outros e com nossa própria identidade. É através das narrativas que construímos nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Vamos explorar como essa capacidade de narrar está sendo desafiada e transformada no mundo contemporâneo, e quais são as implicações disso para nossas vidas e para a sociedade como um todo. A era digital e a fragmentação da narrativa. Vamos começar nossa jornada observando o mundo ao nosso redor. Smartphones, tablets, redes sociais, estamos constantemente conectados a um fluxo interminável de informações. Mas será que essa abundância de dados está realmente nos ajudando a contar melhores histórias? Byung-Chul Han argumenta que não. Na verdade, ele sugere que estamos vivendo uma fragmentação sem precedentes da narrativa. Pense por um momento. Quantas vezes você se pegou scrollando infinitamente pelo feed de uma rede social, consumindo uma série de posts desconexos, memes e notícias curtas? Essa experiência, tão comum nos dias de hoje, é um exemplo perfeito do que Han está falando. As redes sociais e as tecnologias digitais estão substituindo as narrativas longas e coerentes por informações curtas, descontextualizadas e muitas vezes superficiais. É como se estivéssemos trocando um romance bem estruturado por uma pilha de post-its com frases soltas. Mas qual é o problema disso? Bem, Han argumenta que essa fragmentação tem consequências profundas para nossa memória coletiva e individual. Quando perdemos a capacidade de criar e consumir narrativas complexas, também perdemos uma ferramenta crucial para dar sentido às nossas experiências e para nos conectar com nossa história e cultura. Imagine, por exemplo, como as grandes narrativas históricas ou os mitos fundadores de uma cultura eram transmitidos de geração em geração. Essas histórias não apenas entretinham, mas também transmitiam valores, ensinamentos e uma sensação de continuidade histórica. Agora, compare isso com a forma como consumimos informação hoje. Será que um tweet ou um post no Instagram pode cumprir a mesma função? A fragmentação da narrativa também afeta nossa capacidade de concentração e de pensamento profundo. Estamos cada vez mais acostumados a consumir informações em pequenos pedaços, pulando de um assunto para outro rapidamente. Isso pode nos tornar mais ágeis em processar informações rápidas, mas também pode nos tornar menos capazes de nos engajar com ideias complexas e narrativas longas. É importante notar que Han não está simplesmente condenando a tecnologia. Ele está nos convidando a refletir sobre como essas mudanças estão afetando nossa forma de pensar, de nos expressar e de nos relacionar com o mundo. A questão não é se a tecnologia é boa ou ruim, mas como podemos usá-la de maneira que preserve nossa capacidade de criar e compartilhar narrativas significativas. Tempo e narração. Agora, vamos dar um passo atrás e pensar sobre algo que parece tão natural que raramente refletimos sobre ele: o tempo. Byung-Chul Han argumenta que há uma relação profunda entre nossa experiência do tempo e nossa capacidade de narrar. Pense por um momento. Como você descreveria sua experiência do tempo no dia a dia? Para muitos de nós, o tempo parece estar sempre acelerado. Corremos de uma tarefa para outra, sempre com a sensação de que não há horas suficientes no dia. Esta aceleração da vida moderna, segundo Han, está intimamente ligada à crise da narração. Por quê? Porque a narração requer tempo. Não apenas o tempo para contar uma história, mas também o tempo para absorvê-la, para refletir sobre ela, para deixá-la ressoar em nossas mentes. As grandes narrativas que moldaram culturas e civilizações não foram criadas ou consumidas às pressas. Elas evoluíram ao longo do tempo, foram contadas e recontadas, cada vez ganhando novas camadas de significado. Han introduz o conceito de presente dilatado para descrever nossa experiência contemporânea do tempo. É como se estivéssemos presos em um eterno agora, sempre reagindo ao momento presente, sem a capacidade de nos conectar significativamente com o passado ou imaginar o futuro. Pense em como as notícias de última hora e as atualizações constantes das redes sociais nos mantêm fixados no presente imediato.
Esta fixação no presente tem implicações profundas para nossa capacidade narrativa. As narrativas, por sua própria natureza, conectam passado, presente e futuro. Elas nos permitem ver padrões, entender causas e efeitos, imaginar possibilidades. Quando perdemos essa conexão temporal, também perdemos uma parte crucial de nossa capacidade de criar sentido. Além disso, a aceleração do tempo afeta nossa capacidade de criar e consumir histórias de maneiras mais sutis. Quantas vezes você se pegou lendo um livro ou assistindo um filme, mas com a mente vagando, checando o celular, incapaz de se concentrar totalmente na narrativa? Esta dificuldade de concentração é um sintoma da nossa relação alterada com o tempo. Nos convida a pensar em como podemos recuperar uma experiência mais rica e significativa do tempo. Isso não significa rejeitar a tecnologia ou voltar a um passado idealizado. Em vez disso, trata-se de encontrar maneiras de criar espaços em nossas vidas para a contemplação, para a reflexão, para o engajamento profundo com narrativas. Talvez isso signifique estabelecer momentos do dia livres de tecnologia, ou dedicar tempo para ler um livro sem interrupções. Ou talvez signifique buscar formas de narração que se adaptem ao ritmo da vida moderna, mas que ainda preservem a profundidade e a complexidade das grandes narrativas. A questão fundamental que nos coloca é: como podemos viver no mundo moderno de uma maneira que nos permita contar e ouvir histórias significativas? Como podemos criar uma relação com o tempo que nutra nossa capacidade narrativa, em vez de miná-la? Identidade e narração. Agora, vamos dar mais um passo em nossa exploração e pensar sobre algo muito pessoal: nossa identidade. Quem somos nós? Como sabemos quem somos? Byung-Chul Han argumenta que a narração desempenha um papel crucial na formação e manutenção de nossa identidade, tanto individual quanto coletiva. Pense por um momento na sua própria história de vida. Não é apenas uma sequência aleatória de eventos, certo? É uma narrativa que você construiu ao longo do tempo, selecionando certas memórias, interpretando experiências, criando conexões entre diferentes momentos de sua vida. Esta narrativa pessoal é fundamental para seu senso de identidade. O mesmo vale para identidades coletivas. As nações, por exemplo, se mantêm unidas não apenas por fronteiras geográficas, mas por narrativas compartilhadas, histórias sobre sua origem, seus heróis, seus momentos de triunfo e desafio. As religiões, as culturas, as famílias, todas dependem de narrativas para criar um senso de pertencimento e continuidade. Mas o que acontece quando nossa capacidade de narrar entra em crise? Han sugere que estamos experimentando uma fragmentação do self na era digital. Em vez de uma narrativa coerente e contínua, nossa identidade online muitas vezes consiste em uma série de posts, fotos e interações desconexas. É como se estivéssemos constantemente reescrevendo quem somos, adaptando nossa identidade ao contexto imediato. Isso pode parecer libertador à primeira vista, afinal, não estamos mais presos a uma única história sobre quem somos. Podemos nos reinventar constantemente. Mas Han nos alerta para os perigos dessa fragmentação. Sem uma narrativa coerente para ancorar nossa identidade, podemos nos sentir perdidos, desconectados, sem um senso claro de propósito ou direção. Além disso, a crise da narração afeta nossa capacidade de compreender os outros e o mundo ao nosso redor. Quando perdemos a habilidade de criar e consumir narrativas complexas, também perdemos uma ferramenta crucial para desenvolver empatia e compreensão. As grandes narrativas literárias, por exemplo, nos permitem ver o mundo através dos olhos de outras pessoas, entender suas motivações, sentir suas emoções. Sem essa capacidade, corremos o risco de nos tornar mais isolados, menos capazes de nos conectar verdadeiramente com os outros. Han não está sugerindo que devemos rejeitar completamente as novas formas de expressão digital. Em vez disso, ele nos convida a pensar em como podemos integrar essas novas formas de comunicação em narrativas mais amplas e significativas. Como podemos usar as ferramentas digitais não apenas para nos expressar momentaneamente, mas para construir e compartilhar histórias que deem sentido às nossas vidas e nos conectem com os outros. Talvez isso signifique ser mais intencional sobre como compartilhamos nossas vidas online, buscando criar uma narrativa coerente em vez de apenas reagir ao momento. Ou talvez signifique buscar espaços, online e offline, onde possamos compartilhar histórias mais longas e complexas, onde possamos nos engajar em diálogos mais profundos. A questão fundamental que nos coloca é: como podemos manter um senso de identidade coerente e significativo em um mundo que parece favorecer a fragmentação e a instantaneidade? Como podemos usar a narração para criar pontes entre nossas experiências individuais e nossa compreensão coletiva do mundo? Análise crítica e implicações sociais.
Chegamos a um ponto crucial de nossa discussão. Vamos agora refletir sobre as implicações mais amplas da crise da narração para a nossa sociedade como um todo. Byung-Chul Han não vê a crise da narração como um fenômeno isolado. Ele a conecta com outros aspectos da sociedade contemporânea que ele tem analisado em suas obras, como a sociedade do cansaço. Nessa visão, a perda da capacidade narrativa é parte de um quadro maior de esgotamento social e cultural. Pense, por exemplo, em como a fragmentação das narrativas pode afetar nossa política. Sem narrativas compartilhadas que nos unam, como podemos construir um senso de propósito coletivo? Como podemos abordar problemas complexos que requerem compreensão e ação de longo prazo? Ou considere o impacto na educação. Se estamos perdendo a capacidade de nos engajar com narrativas longas e complexas, como isso afeta nossa capacidade de aprender e crescer? Como podemos transmitir conhecimento e sabedoria entre gerações? Han não oferece soluções fáceis para esses desafios, mas ele nos convida a pensar criticamente sobre eles. Ele sugere que precisamos encontrar maneiras de recuperar nossa capacidade narrativa, não rejeitando a tecnologia, mas encontrando formas de usá-la que nutram nossa humanidade em vez de miná-la. Conclusão e reflexões finais. Chegamos ao final de nossa exploração da crise da narração de Byung-Chul Han. Vimos como a era digital está fragmentando nossas narrativas, como nossa relação com o tempo está afetando nossa capacidade de contar e compreender histórias, e como tudo isso impacta nossa identidade e nossa sociedade. Mas não devemos ver esta análise como motivo para desespero. Em vez disso, podemos vê-la como um convite à ação, à reflexão e à criatividade. Han nos desafia a pensar em como podemos preservar e renovar nossa capacidade de narração em um mundo em rápida mudança. Talvez isso signifique criar novos espaços, online e offline, para compartilhar histórias. Talvez signifique ser mais intencional sobre como usamos a tecnologia, buscando maneiras de criar conexões mais profundas e significativas. Ou talvez signifique simplesmente fazer uma pausa, desacelerar e dar a nós mesmos o tempo e o espaço para refletir, para contemplar, para nos engajar verdadeiramente com as histórias que moldam nossas vidas. A mensagem final de Han é clara: a narração não é um luxo ou um passatempo. É uma parte fundamental do que nos torna humanos, do que nos permite criar sentido, conexão e comunidade. Em um mundo que muitas vezes parece caótico e fragmentado, a capacidade de contar e compreender histórias pode ser nossa bússola, nosso mapa para navegar na complexidade da vida moderna. Então, eu deixo você com uma pergunta: que história você quer contar? E mais importante, que história você quer viver? A crise da narração é um desafio, mas também é uma oportunidade para repensar como contamos nossas histórias, como nos conectamos uns com os outros e como damos sentido ao mundo ao nosso redor. Obrigado por me acompanhar nesta jornada através das ideias provocativas de Byung-Chul Han. Espero que estas reflexões continuem a ressoar com você, inspirando novas formas de pensar, de se expressar e de se conectar com o mundo ao seu redor.